Olá, pessoal! Como vocês têm passado? Tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos aí ao quarto bimestre, né? Nós vamos dar continuidade aí na nossa disciplina de língua portuguesa. Eu vou retomar algumas coisas com vocês hoje que eu falei lá no final do terceiro bimestre em relação à gramática e vou também relatar algumas coisas que introduziu, né, dentro da linguística textual, algumas coisas no quarto bimestre, certo? Então, gente, para a gente lembrar, eu vou voltar um pouquinho lá no terceiro bimestre, né? Deixa eu só virar aqui o meu quadro, né? Nós estudamos pronomes, lembram? Na nossa sequência, nós vimos, gente, que pronomes são palavras que acompanham ou que se substituem o substantivo, né? Aí nós vimos pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, vimos a colocação pronominal dos pronomes oblíquos, né? Nós aprendemos os pronomes interrogativos, possessivos, os indefinidos e por aí vai, certo? Aí, gente, depois a gente aprendeu, né, a trabalhar o texto dramático no início desse semestre, né? O texto dramático, gente, nós vimos, né, na aula anterior que é um texto que ele é redigido por uma ação teatral, né? É um texto narrativo, ele vai contar uma história, só que a gente vai perceber a presença de um teatro ali dentro, a participação real, né, de todos os personagens. A gente vai conhecer todos os turnos de fala do narrador e dos personagens que fazem, né, a movimentação daquele texto, daquela cena que está sendo narrada ali de imediato, certo? Para que a gente possa, então, entender esses turnos de fala, né, que vem aí nos textos dramáticos, pessoal, nós temos que ter em mente as pessoas pronominais já estudadas lá nos pronomes, né? Os tipos de pronomes que a gente viu, para que a gente consiga entender, né, passo a passo das cenas dos textos dramáticos, como também a gente precisa conhecer uma nova classe gramatical, que agora será os verbos, certo? Então agora nós vamos entrar nos verbos, tá? No material de vocês lá, eu trabalhei com vocês o texto dramático, né, na quinzena passada, mas vocês ainda têm o tempo de vocês para enviar a atividade para mim, tá bom? Sendo, né, dentro desse mês de novembro, por favor, tá? Até 20 de novembro vocês me enviem essas atividades, por gentileza, tá bom? Mas agora, e os textos de diferentes culturas, indígena, africana, né? Que é os textos que a gente vai estar trabalhando em sequência ao texto dramático. Essa parte, pessoal, é mais uma compreensão, uma interpretação, ajudar vocês a identificar cenas, né? A gente vai trabalhar muito com a linguagem não verbal, né? Nesse novo material, que eu preparei para vocês, justamente para que vocês possam reconhecer as cenas apresentadas no texto dramático, tá? Pessoal, então, como vocês já conhecem, né, os pronomes, nós sabemos, né, que existem pessoas dentro do nosso discurso, né, que são primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Nós temos a segunda pessoa, que é a pessoa que ouve o que a primeira pessoa fala. E nós temos a terceira pessoa,
que é de quem nós estamos falando, né? De quem se fala. No caso, seria o assunto tratado, certo? Nós temos também, né, os marcadores pronominais dessa pessoa. Primeira pessoa pode ser eu ou nós, que nós já estudamos. Eu no plural, eu falando. Nós no singular, não, eu no singular, desculpa, falando. E nós no plural, também falando. Segunda pessoa, tu, que às vezes eles usam. O você, o vós e vocês, né? E a terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Lembram disso? Então até aqui tudo bem. Então essas pessoas, pessoal, que nós chamamos, né, de pessoas do discurso e pessoas pronominais, pessoas do discurso ou pessoas pronominais, elas que vão dar um norte quando a gente for fazer conjugação verbal. O verbo que a gente vai estudar agora, ele vai flexionar de acordo com essas pessoas aqui, certo? Mas professor, o que vem a ser o verbo então? Agora o bicho vai pegar. Costumava falar isso para vocês no presencial, né? Gente, o verbo é uma palavra variável porque ela muda, ela vai se flexionar. Isso eu vou mostrar na estrutura dele para vocês. Eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Que vai indicar a ação, que é o ato de fazer alguma coisa, o estado e um fenômeno da natureza. Tá? Ela tem essas três funções: indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Eu vou colocar para vocês aqui 3 frases. Deixa eu usar esse espaço aqui de baixo. Vou economizar o cartaz, né? Ó, o músico toca violino. Ó, o músico, violino. O que o músico faz com o violino? Ele toca o violino. Aqui tem uma ação, não tem? Ação de tocar o violino. Nós chamamos essa palavra de verbo, tá? Aqui nós chamamos a palavrinha de verbo, que é a ação de fazer alguma coisa. Eu tenho outra para vocês aqui. Os livros estão pesados. Livros, nós sabemos, substantivo, nome de um objeto. Pesado, gente, é a qualidade característica que nós vimos lá no início do ano, que eu chamo de adjetivos. Lembram? Livros pesados. Livros pesados. Eles estão pesados. Então, esse estar aqui, eles estão pesados, nós também temos um outro verbo, tá? Lá na frente, quando a gente for estudar sintaxe, que eu já expliquei para vocês oração, sujeito, predicado, né? Nós vamos ver que verbos que indicam estado de alguma coisa, aqui está indicando o estado do livro. Que estado que o livro se encontra? Pesado, né? Nós chamamos, então, aqui indica estado, como eu falei para vocês, tá? E eles são demarcados por verbos de ligação, que nós vamos estudar ainda, tá? E depois eu tenho aqui, ó, amanheceu, um lindo dia. Certo? Aqui eu tenho para vocês. Amanheceu um lindo dia. Um lindo dia. O que aconteceu nesse um lindo dia? A primeira coisa que aconteceu. Amanheceu.
Esse amanhecer que acontece todos os dias, anoiteceu, choveu, isso a gente chama de fenômenos da natureza. São fenômenos, coisas, fenômenos da natureza, coisas que acontecem com a natureza. E esses fenômenos também são chamados aqui dentro da nossa língua portuguesa de verbos, certo, pessoal? Então, verbo é a palavra variável, porque ela vai ter várias mudanças, várias flexões, como eu falei para vocês, que indica ação, estado ou um fenômeno da natureza, certo? Agora, gente, eu vou pedir para vocês muita, mas muita atenção aqui nessa parte. Eu vou fazer a estrutura, ensinar vocês aqui nesse segundo. Deixa eu ver como que eu vou ficar aqui com o meu celular, de uma forma que vocês me vejam, né? E de uma forma que vocês consigam ver essa segunda parte aqui do cartaz, desse quadro que eu adaptei aqui na minha sala, aqui em casa, para que esse conteúdo chegue até vocês. O verbo, gente, é a palavra mais variável da nossa língua. Por quê? No decorrer dessas aulas, nós vamos ver que ele varia em pessoa. Que pessoa que é essa? As pessoas pronominais ou pessoas do discurso, como eu apresentei para vocês, certo? Ele varia de acordo com o tempo. Nós vamos ver lá que é o passado ou pretérito, presente, que é o hoje e o agora, e o futuro, certo? Então ele varia, ó, passado, presente, futuro, em pessoa, em tempo, modo, modos do verbo, modo seria indicativo, subjuntivo e o imperativo. Nós vamos aprender isso com calma, tá, gente? Não precisam se apavorar, não, tá? Número, nós já sabemos, né? Singular e o plural. E o principal que eu quero que vocês entendam, a voz verbal, né? Quando que eu falo de voz? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Só que eu quero que vocês percebam a voz do verbo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, que a gente vai estudar ainda, mas atentando-se sempre para nossos textos, para o texto dramático, para os contos, para os poemas, tá? Eu vou focar mais a voz do verbo com vocês quando eu for trabalhar mais os turnos de fala dentro do texto, certo? Gente, isso aqui a gente vai estudar por pouco, por etapas, tá? Vai ser a matéria, então, de verbos praticamente do quarto bimestre inteirinho, certo? Só que eu vou trabalhar com vocês por etapa. Por quê? Nós temos uma sequência didática com várias tipologias textuais, tá bom? Para serem trabalhadas. Então eu vou intercalar com vocês, né, todo o conteúdo dos verbos, né, acompanhando aí esses tipos, né, essas tipologias textuais que estão elencadas dentro da sequência didática que vocês ou já receberam ou vão receber em casa. Lembrando que todo o material desta aula já está sendo encaminhado para vocês, tá? Vocês vão ter lá material de apoio de língua portuguesa, específico para a sala de vocês, para a turma de vocês, com toda essa aula que eu expliquei, descrito certinho e com exercícios para vocês fazerem. Não entendeu o exercício? Tem meu WhatsApp lá, tem meu e-mail, é só me ligar ou é só me mandar uma mensagem que eu vou estar orientando vocês, certo? Pessoal, como eu falei para vocês, né? Então nós vimos que o verbo, ele é a palavra que ele mais se flexiona na língua portuguesa, certo?
E todo verbo, gente, agora prestem muita atenção nisso. Todo verbo, ele possui duas coisas: um radical e as suas terminações. Pesou, né? Por que o radical e suas terminações? O radical, gente, eu vou colocar aqui o verbo cantar para vocês. O radical de uma palavra é sempre, né, a parte da palavra que ela se repete em todas as conjugações. Eu vou conjugar para vocês o verbo cantar e mostrar para vocês entenderem. Primeiro passo para eu poder fazer a conjugação de um verbo e conhecer a sua estrutura, que é o radical e as suas terminações. Eu tenho que saber quem são as pessoas pronominais, ou seja, as pessoas do pronome pessoal do caso reto, né? Vamos lá. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? A primeira coisa que eu tenho que saber, né? Quem tiver dúvida, volta na aulinha de pronomes pessoais do caso reto, que eu já avisei anteriormente lá na gravação da outra aula que vocês iam precisar disso, né? Então, vamos começar aqui, para a relação. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Certo? Eu fiz a conjugação do verbo. Depois eu vou explicar para vocês o tempo verbal, mas isso aí vai vir na próxima sequência de atividade. O que eu quero que vocês entendam é o radical do verbo e as terminações, tá? Então, gente, para eu conseguir identificar isso, né, eu vou aproximar aqui o meu celular mais perto para vocês, tá? Aqui, ó. Eu, tu, ele, ela. Eu pus o A entre parênteses, tá? Nós, vós, eles e elas, certo? Que são as pessoas do discurso, né? Como eu falei para vocês. Ou pronominais. Ou ainda, né? Os pronomes pessoais do caso reto, como eu já falei para vocês lá na aula de pronomes. Agora, para eu entender a estrutura do verbo, eu falei para vocês que o verbo ele tem um radical e ele tem a sua terminação, certo? Ele tem um radical e ele tem a sua terminação. Como, professor? Radical, gente, é tudo aquilo que eu tenho repetido aqui, ó, dentro da minha conjugação. Eu conjuguei o verbo de acordo com as pessoas do discurso, certo? O eu, o tu, que, ou você, né? Que seria a segunda pessoa. Ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então eu vou identificar aqui agora, dentro dessa minha conjugação, né? Até aonde, quais letras estão se repetindo. Perceberam que o cante vai até a letra T? Ó, cante, tá igual? Se o cante aqui tá igual, né? Ó, e tá diferente, eu vou circular para vocês. Aonde que tá diferente? Cantar, não. Eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam, né? Então até o cante, até na letrinha T aqui, ó, eu chamo isso aqui, gente, de radical.
certo? Por quê? Tá se repetindo em todas as pessoas do discurso a mesma coisa, certo? E esses, depois da vogal, essas duas palavras, esse resto aqui que sobra, como que eu vou chamar? Essas são as minhas terminações. Pessoal, alguns livros podem trazer para vocês o nome de sufixos, tá? É a mesma coisa que terminação, certinho? Então, gente, olha, ficou aqui bem claro para vocês, radical e as terminações do verbo, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Se precisar fazer uma ligação de videochamada, lembrando, com o responsável junto com vocês, tá? Manda mensagem para mim, professor, você pode me atender videochamada para me orientar em tal atividade? Manda mensagem, eu dou o retorno para vocês. Pode ser que às vezes eu demore um pouquinho, porque eu estou atendendo outros colegas, tá? Mas não quer dizer que eu não vou atender vocês. Eu vou. Aí eu já deixo um horário agendado, vocês avisam o pai, a mãe ou o responsável para ficar junto. É o que eu peço para vocês. Senta do lado para acompanhar junto, tá? Eu não faço videochamada com alunos sozinhos. Eu quero com o pai ou o responsável junto, para que possa, então, né, a gente tratar do assunto da aula e a dúvida ser sanada. Certo? Ó, meu grande beijo para vocês, tá? A próxima aula eu espero vocês para a gente entender o que é a conjugação verbal e as formas nominais do verbo, certo?